12 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Muito bem, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui. Estamos na 012 News, ao vivo, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, e agora pela internet fica tudo muito mais fácil, a gente fala para o mundo, né? Eu recebo aqui muitas pessoas falando, ouvindo a gente, né? Querendo entender um pouco mais de São José dos Campos, e digo algo importante aqui para o joseense. São José é uma cidade referência, né? Uma pessoa fez um contato com a gente, acompanhando, morou aqui em São José dos Campos, hoje mora em Portugal, acompanhando a gente em Portugal, falou, poxa, que bacana, né? Porque vocês têm aí uma guarda municipal muito bem equipada em São José. São José dos Campos é modelo no tocante à Guarda Civil Municipal em tudo, né? Em armamento, em tecnologia, em viaturas, em cursos, né? Preparação desses homens para combater a criminalidade e cuidar da cidade. Então isso é um orgulho pra gente, principalmente para eu que sou joseense, fico muito feliz quando recebo um elogio desse. E hoje, senhoras e senhores, aqui no nosso Cidade Sem Limite, ao vivo, trazendo informação para vocês. Ontem nós tivemos aqui o prefeito, aliás, o vice-prefeito Anderson Faria, que ficou interinamente, a gente já começa a chamar o cara de prefeito, né? Em breve, vamos aguardar. E hoje nós vamos falar aqui com o prefeito da cidade de Jacareí, que citamos ele ontem aqui no programa, Isaías Santana. Muito bom dia, prefeito, apenas um bom dia pra gente abrir aqui o programa, é um prazer tê-lo aqui conosco. E o senhor que levantou de manhã, na verdade eu já te conheço aí, que pula cedo da cama, né? E levanta cedo, aumenta aí a chance de resolver todos os problemas, que o dia fica maior, né? Bom dia. Bom dia, Tony, prazer reencontrá-lo, feliz de vê-lo aqui com os microfones da 012 News, divulgando do seu jeito tão cortês, educado e incisivo quando necessário as notícias da nossa região. Parabéns e um bom dia. Obrigado pela presença, e é muito importante conversar com o prefeito da cidade de Jacareí, nossa vizinha, cidade vizinha aqui a São José. E ele que comanda o Hospital Municipal de São José dos Campos, representando a SPDM, Carlos Alberto Maganha. Você tem o nome completo aqui, né? O cara que tem um coração gigantesco, o doutor Maganha, eu tenho um respeito muito grande por ele, né? E todas as vezes que nós precisamos aqui, não, até pra gente mesmo, né? Que é muito raro, graças a Deus, nossa saúde é boa, mas a gente ajuda as pessoas que necessitam. Então, todas as cidades deveriam ter, né? Um diretor de hospital, como um secretário, com o coração que tem o Maganha, e também o Danilo Stanzani, que já passou por aqui, que saiu da administração, mas hoje está na Santa Casa. São pessoas que, para trabalhar na saúde, tem que ter amor no coração, e o Maganha é especialista e dispensa comentário. Bom dia, doutor, obrigado pela presença. Bom dia, Tony, muito obrigado, é um grande prazer poder estar aqui com você e falar com o teu público. Enquanto isso, a gente abre aqui o programa falando de um homem que foi esfaqueado na região de São José dos Campos, ali no Jardim Paulista. Eu vou pedir pro Jesse já dar um bom dia para nós e falar um pouquinho sobre essa questão. Mas antes disso, já retransmitir, não sei se o Jesse ouviu, a primeira coisa que o prefeito Isaías disse, mas esse Jesse, eu vou dizer, viu, tá numa tranquilidade que é assim, viu? Quando o cara encontra a facilidade, ele já faz de casa. Esses dias estava fazendo por telefone, estava na cama, estava deitado, e como é de manhã, muito bem, Tony, eu notei pela voz um pouco rouca. Olha só que conforto tem o nosso repórter policial. Bom dia, Jesse. Tudo bem, Tony? Bom dia a você, ao Isaías, ao Maganha, que estão aí nos nossos estúdios. Não é isso não, Tony, é apurando a informação realmente do jeito que ela precisa ser. E a gente acompanhou, né, Tony, essa desinteligência que houve pelo bairro Monte Castelo, Jardim Paulista, na tarde e noite de ontem, na cidade de São José dos Campos. Ali um homem foi esfaqueado, tudo isso porque aconteceu uma briga anteriormente entre estas duas pessoas. O homem voltou ao local e acabou esfaqueando o outro, né? Houve uma briga corporal. No momento em que ele estava em desvantagem, sacou uma faca e acabou apunhalando essa outra pessoa. A Secretaria de Segurança Pública ainda não deu mais detalhes
a respeito deste crime que aconteceu aí pela região central, praticamente região central da cidade de São José dos Campos, mais um crime que acontece aí por motivo fútil, vamos dizer assim, Tony. Muito bem, Jéssica, continua por aí que a gente vai conversar com o Maganha, diretor da SPDM, né, do Hospital Municipal, e também com Isaías Santana, prefeito da cidade de Jacareí. Se você tiver aí suas perguntas, comece a formular já e a gente, na sequência, te chama para a gente falar um pouquinho também sobre falso policial civil. Mas se o cara tivesse, se veste de polícia, eles conseguem até logotipar, né, o carro com viatura, já aconteceu vários casos semelhante a esse. Agora, para você roubar uma padaria, tomar café na padaria de graça, aí você põe o uniforme de manhã, pega lá o seu carro, passa na padaria, toma o café, fala, sou policial, tá? Ah, gente, pelo amor de Deus, acho que nós estamos, né, evolução, estamos hoje com a tecnologia evoluída, tudo migrando, né, para uma cidade digital, para um mundo digital. Aí o cara ainda tá nessa de comer de graça na padaria, utilizando o uniforme da polícia, falso, foi pra cadeia, foi preso. Vamos saber disso já com o Jesse Nascimento. Bom, prefeito, eu gostaria até de falar com o senhor. Nós falávamos ontem aqui com o Anderson Faria, né, vice-prefeito de São José dos Campos, no tocante à evolução. E a gente citava, inclusive, de melhorias que o senhor fez na cidade de Jacareí, no tocante à pavimentação. Eu me lembro, né? Isso são sequências também de administração e, óbvio, a administração do Isaías Santana já melhorou e bastante. Então, é como, eu acho que é Angra, não, é Paraty, que ainda existe aquela cidade de pedra que destrói a suspensão do carro, mas é uma cidade turística, aquilo é o que chama a atenção. A cidade de Jacareí já está 100% pavimentada com asfalto? Quem dera, Tony. Ainda não. Falta muito, prefeito? Falta. Nós temos ainda 6 bairros que sequer têm paralelepípedo, que estão ainda na lama. Caramba. Claro que são bairros que foram criados na década de 60 e até meados da década de 70, época na qual não se exigia do empreendedor infraestrutura necessária. Só mesmo depois de 79 que a legislação impôs essa infraestrutura básica. E com isso o tempo foi passando, não foi possível levar o asfalto. Veraneio Irajá, Veranejal, Chácaras Reunidas Igarapés, Chácaras Reunidas Guararema, Portal, Porto Velho e Jardim Olímpia. São esses. Nós levamos na primeira gestão para 6 outros, terminamos no Paraíso, terminamos no Parque dos Príncipes, terminamos no Bela Vista, 1º de maio e 22 de abril. Foram mais de 200 ruas que foram asfaltadas e fizemos recapeamento em vias na região central e também substituição de asfalto de paralelepípedo por asfalto mesmo. É um projeto que continua. E a gente espera que nos próximos 10 anos nós tenhamos todas as ruas dos bairros já urbanos com a completa infraestrutura. Como é que está essa questão de fiscalização de bairros irregulares? São José dos Campos está bem rigoroso, né? A prefeitura, falei com o Anderson ontem e o Felício também vai vir aqui pra gente bater um papo. Então hoje São José dos Campos fiscaliza de uma forma muito rigorosa. Se o bairro não estiver legalizado, porque isso prejudica a administração. Lá na sua cidade, por exemplo, o cara tem uma chácara ou um sítio, ele passa a máquina no meio, distribui alguns lotes e começa a vender porque eles acreditam que a administração no futuro vai regularizar. Só que não tem infraestrutura, não tem esgoto, não tem água, não tem luz e as pessoas vão viver em situação precária até que o poder público regularize isso. E detalhe, hein? Ou seja, só um exemplo, eu crio o problema e depois eu repasso para o poder público. Aí começam aqueles movimentos, poxa, o prefeito Isaías não regulariza o bairro. Tá, mas eu acho que isso deveria ser regularizado antes de vender as pessoas. As pessoas. Mais que um problema de mera irregularidade no parcelamento e na própria construção, você tem um problema mais sério que é o problema habitacional, que se agrava no Brasil pelo fato
da política habitacional ser uma política para atender as demandas do mercado financeiro e não para atender o direito de acesso à habitação para todo e qualquer brasileiro. Se você tivesse uma política eficiente, uma política habitacional, uma política de lotes urbanizados, uma política de financiamento que não colocasse essas pessoas a depender do mercado financeiro, você não estimularia esse tipo de ocupação irregular. A gente tem que separar também o que é o empreendedor, o empresário que quer se beneficiar da omissão ou da facilidade da legislação, como você bem retratou, daquele que só tem aquela alternativa, daquele que, se não morar naquela casa irregular, se não ocupar um lote não urbanizado, não tem onde ficar. Então tem que ter esse jogo de cintura para que a gente possa, compreendendo o fenômeno social, ter uma política efetiva. Nós temos 20 áreas em Jacareí, das quais 5 estão com processo de regularização bem adiantado, outras 15 têm parcerias com o Estado, que é o programa Cidade Legal, para que a gente avance o mais rápido possível para ter toda uma cidade legalizada e com infraestrutura, que é o que todo mundo merece, morar numa cidade com total infraestrutura. Prefeito, eu vou pedir um minutinho para o senhor, que hoje eu tenho o Carlos Maganha, que vai falar de saúde, né? A gente sabe que saúde é coisa séria e daqui a pouco a gente pergunta para o senhor também como está a cidade de Jacareí, lá com a Santa Casa, enfim, um atendimento que saúde, nunca vamos ter uma saúde 100%, porque se o Isaías Santana resolveu o problema de saúde, fala, bom, agora eu tenho toda a estrutura necessária para cuidar da minha cidade, mas ele atende também pessoas de fora, acidentes na rodovia, exemplo do Hospital Municipal aqui. Então, ter uma saúde 100%, sem problema nenhum, é realmente muito difícil, porque tem a demanda, crescimento, maternidade, aquela coisa toda, e fica realmente impossível. Mas eu quero abordar um assunto aqui com o Maganha, desta pessoa que enviou pra gente aqui um pedido para que a gente pudesse ajudar. E a gente está aqui para abrir espaço e conversar com a população, porque eles não têm acesso direto ao Maganha, né? Não tem acesso direto ao prefeito, até por conta dos seus afazeres, e a gente acaba entendendo isso. E esse caso chegou aqui, né, através da Polícia Civil. E a Margarida dos Santos, ela conta a história dela pra gente assim. Na 012 News, Cidade Sem Limite e o caso especial. Olá, eu sou Margarida. Infelizmente eu tô com esse problema de saúde. Tô com um mioma bem aumentado no útero e, como se não bastasse, ainda tô com um punhado de nódulos junto, porque infelizmente eu sou portadora da doença síndrome de Colden, que brota um punhado de nódulo. Eu tive o azar de brotar junto com o mioma no meu útero. Eu tô desde novembro do ano passado, assim, passando por um verdadeiro inferno, tendo uma hemorragia constante. Aí quando foi em fevereiro, eu piorei muito de saúde, fui no hospital, a médica que me atendeu me indicou para cirurgia, porque eu expliquei a minha situação para ela, eu levei no postinho para reforçar com a minha ginecologista. Minha ginecologista fez o pedido e desde então eu estou numa luta constante, ligando, pedindo diariamente, passando para ver, e eles me dizem que só sabem me dizer que eu estou na fila, Eu não aguento mais viver nesse estado, porque são muitas dores, uma mais terríveis do que a outra. Fora a medicação, que a gente nem sempre tem condição de comprar na hora que precisa e não consegue vaga com médica no posto para renovar a receita. Resumindo, a gente não sabe para onde correr. Só Deus sabe quando que vai chamar a gente para fazer a cirurgia, e nesse meio de tempo o estado de saúde a gente só vai piorando, cada vez pior. E ela foi fazer a limpeza lá, né? Ela é secretária lá na delegacia da limpeza, que cuida, né, das coisas na delegacia. E aí o delegado olhou e falou: poxa, o que você está sentindo? Ela abaixava e sentia, né, um mal-estar no abaixar. E aí o Alexandre fez contato comigo e falou: Tony, ela está tentando, não consegue. Será que você conseguiria, não que a gente seja o salvador da pátria, mas sempre com muito carinho, com muito respeito, e o Maganha sabe disso,
a gente respeita muito o espaço das pessoas. Quando eu preciso de algo, né, a ser resolvido na cidade de Jacareí, eu falo com o prefeito Isaías, também com muito respeito: prefeito, vamos tentar resolver, faça o que for possível dentro das possibilidades, e é dessa forma que a gente vai ajudando a administrar. E no caso da dona Margarida, eu, como todos os outros casos, né, há mais de 35 anos de carreira, eu venho acompanhando o dia a dia das pessoas. Então, Maganha, eu não sei qual a possibilidade, sem cortar fila, sem passar à frente de ninguém, que eu não gosto disso, mas só pra gente ver por que essa cirurgia tá demorando, e se a gente pudesse fazer uma reavaliação na dona Margarida para aliviar o sofrimento dela dentro das possibilidades. Sim, Tony, no que ela falou, a miomatose uterina é uma doença bastante comum, né, numa faixa etária acima de 40 anos nas mulheres. Ela pode conviver sem causar nenhum transtorno para a mulher, mas em algumas circunstâncias ela pode levar a dores e sangramento. E é nesse momento que a gente tem que evoluir para um tratamento específico, né? Fazer um tratamento sempre inicial clínico, que eu acho que ela tá sendo feito para ela. E se esse tratamento não for suficiente, né, e devido ao grande sangramento que ela relata, existe sim a possibilidade de fazer uma cirurgia, e ela deve ser feita com brevidade. Então, no caso dessa senhora, acho que o mais adequado é um médico especialista no assunto avaliar e realmente entender a complexidade do caso, e, se for o caso, sim, fazer a cirurgia com maior brevidade. Essa questão de cirurgia, doutor, como o hospital hoje, antes eu sei que era uma fila gigantesca, o Felício, né, com a administração sem dúvida exemplar, com muita atenção à segurança, à saúde, à educação, que são os pilares, né, de um município, deu uma injeção de ânimo com investimento também na saúde. Hoje, essa fila de espera para cirurgia, não sei se de alta complexidade, mas como joelho, enfim, essas cirurgias um pouco mais rápidas, isso melhorou no hospital? Então, como a pandemia, ela foi um grande baque para todos os hospitais que fazem cirurgia eletiva, né? O hospital municipal não teve diferença. Se bem que nós conseguimos, durante a pandemia, apesar de ser o hospital de referência para pacientes Covid, ir mesclando períodos onde a gente voltava a fazer cirurgias eletivas. Isso de tal sorte que a gente tem um planejamento até o final do ano de encerrar o ano sem nenhum déficit naquilo que era planejado para ser feito nas cirurgias eletivas, que a gente festeja, né? Porque a gente viveu momentos muito difíceis na pandemia, com falta de anestésicos no mundo, né? No país também, isso tudo falta de leito, enfim, a gente teve dificuldades, isso corroborou para a diminuição dessa capacidade do hospital de operar. Posto isso, hoje existe uma organização na cidade muito bem feita, porque os pacientes são avaliados, né, pelos especialistas em cirurgias, e eles são colocados numa fila que organiza a prioridade, né? Então, para nós é posto sempre a importância de se olhar para essa prioridade nas diversas tipos de cirurgia, né? Então nós estamos falando de cirurgias ortopédicas, cirurgias gastrointestinais, ginecológicas, né? Então todas essas cirurgias, elas são avaliadas conforme a complexidade, analisadas na fila, e elas são operadas em detrimento à sua prioridade, que foi definida tecnicamente. A gente está ainda melhorando isso junto com a secretaria, organizando esses protocolos para se definir prioridade, porque hoje ainda é uma definição muito individual do médico, mas a gente está criando protocolos e tá dentro levando-se em consideração essa priorização, a gente está numa espera razoável para as filas.
A maternidade de São José dos Campos, eu acompanhei inclusive a reforma. O Maganha sofreu muito na reforma porque é trocar o pneu do carro. É o Emanuel Fernandes que fala, um grande líder político que sempre falava isso pra gente, né? E é um jargão dele, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. Isso é difícil, né, prefeito? Então os administradores, eles são obrigados a fazer isso porque a cidade não pode parar. Falar, olha, vamos dar um time aqui, vamos parar para que a gente possa regularizar e colocar a cidade em ordem. Não tem como fazer isso, né? E o Maganha sofreu esses problemas todos aí, inclusive com aquelas pessoas, a turminha, como diz o Emanuel Fernandes, do quanto pior, melhor, mas hoje a maternidade é um exemplo, né? É uma referência em São José dos Campos. Sim, a gente no final de 2018, né? Você viu como que era a nossa estrutura, né? Anterior. A gente assumiu toda a maternidade da cidade, né? Então nós assumimos todos os partos realizados na cidade, tanto de alto risco como de baixo risco. Com isso, nos proporcionou melhorar muito a estrutura. Então nós conseguimos criar uma ala que vai ficar ainda melhor, né? No nosso planejamento de reformas do hospital, nós vamos ampliar a ala de recepção da mulher no hospital. Temos um centro de parto normal hoje, com salas individuais de parto, que era uma coisa que não tinha, né, no hospital. E dobramos a capacidade de leitos do hospital para a maternidade. Então, sim, a gente melhorou muito a estrutura e vem trabalhando muito também com a melhoria das equipes da maternidade. Eu sou testemunha, viu, da importância da equipe da SPDM na saúde, tanto que assumiu sim o serviço de especialidade em Jacareí e deu uma qualidade extraordinária no atendimento. Toda a equipe da SPDM está de parabéns pelo compromisso com a saúde e com a qualidade no atendimento da nossa população. E Jacareí, prefeito, como é que está a saúde em Jacareí? Já teve momentos difíceis, não era na sua administração, que eu não me recordo o nome do médico, inclusive, isso foi, né, destaque, isso, na época a internet não era tão forte ainda, em que ele teve, eu trabalho no resgate, não sei se está até hoje, mas ele fez uma cirurgia, né, com uma lanterna por conta de um blackout na rede elétrica, e ele estava operando um garoto que ele opera crianças, né? Me falha o nome dele, lembra? Não, um muito bom médico, ele trabalhava no resgate, inclusive ele me falava do filho dele, a gente conversava muito. Então essa situação difícil que viveu Jacareí no tocante à saúde, com a sua administração já no segundo mandato, como é que está hoje? Olha, Tony, nós tiramos da página policial, deixamos só na página comum da política, né? Com problemas de gestão, problemas estruturais, e agora nós temos problemas pontuais, ou seja, numa evolução hoje nós temos algumas reclamações pontuais nas páginas sociais, mas com avanço significativo. Tive a felicidade de ter nesse período todo tanto a doutora Rosana como a doutora Águida, duas profissionais da cidade que abdicaram de diversos compromissos pessoais para dedicar esse tempo todo à saúde do município. Isso muda radicalmente. Mesma coisa com o doutor Carlos, que é um médico de emergência. Então, três profissionais da saúde estar à frente da secretaria é um privilégio para a cidade, isso é muito raro. E ao mesmo tempo fizemos parcerias. As nossas UPAs têm uma parceria muito sólida por licitação. A SPDM assumiu o serviço de especialidade e o grande desafio ficou para o município tocar uma Santa Casa sob intervenção. A gente espera terminar esse mandato com o fim da intervenção. São muitas as pré-condições, mas nós estamos trabalhando firme nessa direção e esperar que o governo federal defina e leve a sério a priorização que a atenção básica deve ter nos municípios, sobretudo aqueles que optaram pela estratégia de saúde da família, não deixando faltar médico, repondo no momento correto e dando um mínimo de estabilidade e de permanência desses profissionais. Se nós tivermos uma equipe médica que fique pelo menos 2 anos no território, nós teremos condições de dar um avanço significativo na promoção e na prevenção de doenças. Se a estratégia de saúde da família não funcionar,
tudo vai bater na porta do hospital. E aí o custo fica inviável para os municípios. Cada centavo que a gente investe na prevenção, na promoção da saúde, a gente, além de estar prevenindo e promovendo a saúde, nós estamos evitando despesas hospitalares. Ainda em Jacareí, falando em hospital, Jacareí é só a Santa Casa? Era suficiente, mas além da Santa Casa, nós temos 2 unidades de pronto atendimento, UPA, temos 4 UBS no sistema tradicional, com atendimento clínico, 14 unidades de estratégia de saúde da família e um serviço de especialidade, é uma estrutura médica, clínica gigantesca. Sei que é o seu último mandato, mas existe algum projeto, um pensamento, o senhor que anda sempre à frente do futuro, da construção de um outro hospital para vencer a demanda? Porque é o que nós falamos agora há pouco aqui, né? Eu, Maganha e o Gilson, tudo cresce, não para, né? Os filhos estão nascendo, a população aumentando, então o hospital que existe hoje em Jacareí já não vence a demanda. Existe um projeto futuro para os próximos administradores, enfim? Olha, eu não acho que o caminho de construção de hospitais públicos municipais seja um caminho adequado. Eu acho que o setor público deve concentrar os seus esforços na atenção básica, melhorando o máximo possível a rede de atenção, o funcionamento das campanhas vacinais, o funcionamento do acompanhamento médico primário, o funcionamento de programas complementares ao saneamento básico. A rede privada e a rede assistencial é suficiente para atender a demanda hospitalar. Além disso, nós temos que pensar regionalmente. O município, quando ele investe muito numa unidade hospitalar, mesmo que seja do porte de Jacareí, ele está assumindo áreas que poderiam ser atendidas pelo Estado, pelo setor privado, pelo setor assistencial, e está negligenciando aquilo que só ele faz, que é a atenção básica. Acho equivocado se pensar apenas em termos hospitalares, e nós estamos caminhando nessa direção. A Santa Casa é um hospital, ele é público, ele é o único existente no município, e nós não podemos abandoná-lo, até porque se partirmos para a criação de um hospital municipal, nós teremos que fechar a Santa Casa, porque não dá para manter, não dá para sustentar 2 unidades hospitalares. A cidade não comporta do ponto de vista orçamentário, e só com recurso do município é uma decisão política equivocada. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu perguntar aqui, provocar o Isaías, e eu não sei se existe, de repente eu vou fazer essa pergunta e isso já acontece. A concessionária Nova Dutra colocou um pedágio, né? Eu venho de São Paulo, por exemplo, para eu entrar em Jacareí eu tenho que pagar um pedágio. Ou não? Ou eu posso entrar direto? Você usou a rodovia, né? Então, existe algum repasse de verba? Porque é complicado, né? O cara que mora em Jacareí, por exemplo, e trabalha ali na Pamonha, enfim, nas imediações, ele é como Jambeiro, né? Eu fiz a mesma pergunta, o prefeito de Jambeiro vai vir aqui, que a administradora da rodovia dos Tamoios, a nova Tamoios, cobra pedágio. Então, quem mora em Jambeiro está enfrentando uma dificuldade grande. É polêmico o assunto, não resta dúvida, mas parece que ninguém abre mão disso, né? Quando é feito o projeto de concessão, é analisado, e isso foi feito na década de 2000. Se não tivesse acesso mesmo, haveria a possibilidade de se postular uma isenção para aqueles moradores que ficam ilhados. No entanto, a passagem pela rodovia depende de um uso prévio da rodovia. Não há, em Jacareí, só há um condomínio, que é o condomínio de Lagoinha, cujo acesso depende hoje da rodovia. Todos os outros acessos e deslocamentos na cidade podem se dar sem o uso da rodovia federal. Portanto, é equivocado o argumento de que tem que passar pela Dutra. Agora, ao entrar na cidade, você já tendo usado a rodovia, vindo de uma cidade vizinha ou vindo da capital, é evidente que você usou a rodovia. Então, é separado isso. É claro que é uma medida antipopular, uma medida não muito simpática para a população, mas não existe café nem almoço de graça. Tudo tem que ser pago. Acho que o principal problema da rodovia Dutra não é tanto o pedágio em Jacareí, é a população de Guarulhos e a população de São Paulo, que é o maior volume de usuários, não pagar 1 centavo pelo uso da rodovia. Isso precisa ser mudado. Se você diluir o pagamento da manutenção do serviço para todos os usuários, todos,
inclusive paulistano, inclusive morador de Guarulhos, você vai ter pedágios muito mais próximo do valor exato que ele deve ser cobrado. Muito bem, vamos para o intervalo agora, a gente volta já, não saia daí, estamos na 012 News, o Cidade Sem Limite, para todos que quiserem acompanhar, é só baixar no Play Store ou no Apple Store, dependendo do seu telefone aí, do seu celular, do seu smartphone. E é simples, é só clicar, você baixa o aplicativo 012 News, vai acompanhar toda a programação aqui da 012 e também acompanhar ao vivo o Cidade Sem Limite, que já estamos aí, né? Pelo menos o Cidade Sem Limite com 8.32 mil seguidores, só tenho que agradecer a vocês. É um novo jeito de fazer rádio e TV. Tá chegando, o digital tá tomando conta, né? Hoje em dia o papel vai embora, eu ainda continuo na era do papel aqui, né? Daqui uns dias é uma ofensa para os entrevistados chegar aqui e ver o Tony Blade com papel na mesa. Vamos pro intervalo, eu volto já. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Já conhece o restaurante Boteco Parrilha Carioca? Localizado numa rua tranquila do aprazível bairro São Dimas, o espaço acolhedor e despojado conta com um cardápio variado para todos os gostos. Refeições, petiscos, drinks clássicos e autorais, cervejas variadas, carnes nobres, café da manhã e muito mais. Temos também almoços executivos bem servidos de segunda a sexta, com sabor diferenciado e um preço super justo. O ambiente conta com um charmoso deck, um salão decorado com referências culturais cariocas, além de tocar nas caixinhas o melhor do samba raiz, bossa nova, MPB e jazz para embalar sua experiência gastronômica. Siga-nos no Instagram para ficar por dentro das novidades e promoções, @Parrilha Carioca. Abrimos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 13h30 da tarde e também para happy hour de quinta a sábado a partir das 6 horas da tarde. Parrilha Carioca. Você ouve música e notícia na 012 News. O mundo do empreendedorismo aqui na 012 News. Dicas, entrevistas com os maiores especialistas e muito mais. Apresentação Fabiana Púpio. Toda sexta, 11h30 da manhã. Empreende 012 News. Muita informação e músicas de todos os tempos. 012 News. Está pensando em comprar um ar-condicionado e não sabe qual tipo escolher? O Grupo Forte Ar-Condicionado pode te ajudar. Os melhores equipamentos de ar-condicionado para atender qualquer ambiente, com preços e condições acessíveis, sem custo de frete e menor prazo de entrega. O Grupo Forte Ar-Condicionado conta com técnicos experientes e rápidos para realizar infraestrutura, instalação e manutenção com toda a segurança, qualidade e o mais importante, dentro das normas técnicas dos fabricantes. Pensou climatização de ambientes? Grupo Forte. WhatsApp 12-98134-2522 ou acesse grupoforteoficial.com.br. Você ouve música e notícia na 012 News. Com a palavra, Alessandro Gigante, medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio. Sou morador de Taubaté, ganhei ouro nas Paralimpíadas de Tóquio e quero subir no pódio com a minha cidade também. A vida é feita de escolhas e a vacinação pode tornar todos vencedores. É ouro, é vacina, Taubaté no coração, vacina no braço e ouro no peito. Prefeitura Municipal de Taubaté. 012 News. Vale Móveis. Móveis para escritório. Sempre tem o que você procura. Mesas, armários, arquivos, cadeiras e muito mais. Móveis para sua empresa com o melhor preço no mercado. A Vale Móveis é especialista em móveis corporativos. Faça seu orçamento agora mesmo pelo telefone 12-3204-3045. Avenida Doutor Nelson Dávila 688 em São José dos Campos. Vale Móveis. Tudo o que você precisa para o seu escritório em um só lugar. Vale Móveis. Muita informação e música na 012 News. Acesse agora mesmo o nosso site 012news.com.br e baixe nosso aplicativo disponível para Android e iOS. A notícia a um clique de você.
Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Muito bem, estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Estamos hoje entrevistando Carlos Maganha, diretor do hospital da SPDM, né, em São José dos Campos, e também o prefeito Isaías Santana, a quem eu tenho um carinho muito grande, já o entrevistei por diversas vezes e hoje aqui conosco pra gente falar um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Trabalhei na extinta Rádio Clube, que hoje virou Rádio Mensagem, né? Trabalhei muito tempo lá, onde o Antônio Jordão era o diretor daquela emissora. Enfim, fui para lá, vim para cá e aquela coisa toda. Eu fazia esse trajeto direto para a cidade de Jacareí. Por isso citei o prefeito, né? Coloquei aqui essa observação no tocante à minha lembrança de que era tudo de paralelepípedo, são aquelas pedras cortadas, né? Enfim, hoje melhorou e bastante a cidade. Bom, vamos falar com o Jesse, que o Jesse tem compromisso aí, vai fazer alguma cobertura aí em breve. Eu não posso ficar amarrando o Jesse aqui. Falso policiais civis, viu? O que eles fizeram, hein? Eles deram um golpe, aplicaram o golpe aí novamente em São José dos Campos. Dessa vez, quem foi alvo foi uma padaria. Mas não tá perdoando nem padaria, Jesse? Nem padaria, Tony. Isso aconteceu ontem pela manhã na cidade de São José dos Campos. Esses 3 falsos policiais chegaram à padaria com o seguinte discurso: nós viemos aqui fazer uma investigação. Entraram na padaria, encontraram um cofre, pegaram esse cofre e deram no pé. Foi isso que aconteceu. E essa não é a primeira vez, Tony, que acontece na cidade de São José dos Campos. No começo do ano, uma empresária do ramo de educação, ela foi alvo também desses bandidos, desses falsos policiais que chegaram com um discurso que faziam uma investigação a respeito de lavagem de dinheiro. Eles tiveram acesso ao prédio, foram ao apartamento desta empresária e lá subtraíram R$500 mil. Então, a polícia está investigando e procura esses criminosos, Tony. Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. E essas mães, né? Ou essa mãe que ficou em cárcere privado, onde foi isso? Foi roubo também, Jesse? Não, isso está relacionado à Lei Maria da Penha, Tony. Aconteceu na cidade de Ubatuba, a polícia deu divulgação nisso no dia de ontem, isso aconteceu na sexta-feira. Ela foi mantida com as 2 filhas em um quarto. Ela conseguiu chamar a assistência social entrou em contato com o Centro de Operações da Polícia Militar, os policiais foram deslocados, então, para esta residência, ali conseguiram prender o marido, que já estava em vias de fuga, e levaram ele para a delegacia da mulher da cidade de Ubatuba. Muito bem, mais alguma coisa que mereça destaque, Jesse, aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News? Se me permita, Tony, uma pergunta ao Maganha. Sim, claro, fique à vontade. Pergunta a Isaías é a seguinte: o senhor não reajustou, prefeito, o IPTU ao longo de 4 anos de mandato. Como é que está a situação? O IPTU vai sofrer reajuste? O senhor vai mandar algum projeto de lei para a correção da planta genérica de valores? Isso deve acontecer de acordo aí com a lei no primeiro ano de mandato de um prefeito, né? Isso vai acontecer em Jacareí. Deverá haver reajuste? Bom dia para o senhor. E ao Maganha, a seguinte pergunta: Maganha, como é que está a situação pós-Covid no hospital municipal? Tem algum tratamento específico que é feito nesse sentido? Bom dia para você. O prefeito Isaías responde. Bom dia, Jesse, um prazer conversar com você. Não, Jesse, por 3 motivos. Primeiro, nós tivemos aquela verdadeira devassa em 2014, né? Aquele aumento extraordinário, estratosférico, e até aquele aumento se amortizar, chegar ao valor justo, nós vamos passar aí os nossos 2 mandatos sem fazer revisão da planta genérica. E o segundo motivo: nós vivemos num período de pandemia, pós-pandemia, vivemos um momento em que as pessoas têm dificuldade, todo mundo teve muita dificuldade, e não acho que a conta deva ser repassado para o trabalhador, para o proprietário. Terceiro motivo: o IPTU é um imposto que, embora incida sobre a propriedade, a conta sai do bolso, do salário, dos rendimentos.
Uma coisa é o tributo que incide numa operação mercantil, numa transação. Quando você compra algo, quando você faz um negócio e tem um tributo incidente, quando você recebe alguma coisa. Outra coisa é um tributo que incide sobre a sua propriedade. Você tem que colocar isso na conta do seu salário ou na conta da sua poupança. Então tem que ter muita cautela nisso e não acho que Jacareí deva reajustar e não farei reajuste este ano. Aliás, ficarei os 4 anos sem reajustar, farei um estudo no último ano para ver se houve oscilação no valor real das propriedades de 2014 para o último ano e deixarei o estudo pronto para quem me suceder decidir se reajusta ou não. Muito bem, a pergunta do Jesse para o doutor Carlos Maganha. Bom dia, Jesse, uma pergunta bem interessante que você fez. O Hospital Municipal, ele está assim, agora no final do sua, vamos dizer assim, ainda atendendo os pacientes de Covid na sua doença, na sua forma aguda, né? Que é particularmente que afeta ao pulmão. A gente sabe que o Covid hoje é uma doença sistêmica, né? Ele acaba afetando todo o organismo. E alguns trabalhos vêm mostrando que essas pessoas que tiveram Covid, mesmo Covid leve, tendem a ter repercussões futuras, das mais diversas repercussões, seja neurológicas, seja pulmonares, cardiológicas, dermatológicas, enfim, como essa infecção é uma infecção que acaba acometendo todo o organismo, né? E o organismo, cada tipo celular, né, responde de uma forma diferente. Ele vem associado a uma resposta inflamatória muito importante, né, do organismo perante a essa invasão viral, né? Essas pessoas acabam tendo esse tipo de repercussão. É algo que está sendo discutido nas secretarias, né? Então, tanto Jacareí como São José já estão se estruturando, porque sem dúvida nenhuma serão pessoas que vão impactar todo o sistema, né? O sistema não só hospitalar, né? Mas sim o sistema de atendimento, particularmente na especialidade. Então, pessoas que terão doenças autoimunes, né? Então nós muito provavelmente teremos cenário futuro breve, né, de um aumento da incidência dessas doenças autoimunes, aumento das repercussões de problemas cardíacos, né, relacionados a indivíduos que tiveram infecção por Covid. Então o hospital propriamente dito, ele é parte disso, né, mas aí é um trabalho que está sendo feito pelas secretarias que estão se organizando para poder atender esses indivíduos. Marco Antônio faz a seguinte pergunta para o Dr. Marcos Carlos Maganha. Tony, e essa variante, essa vacina, já houve relato de que a vacina não estava sendo eficiente, poderia ocorrer aí uma segunda, uma terceira dose. Gostaria que ele falasse um pouquinho a respeito disso e se essa variante é motivo de preocupação também pra gente. Bom dia, Marco. O que acontece, né? Nessa pandemia, da mesma forma que o Tony falou, e eu acho que a gente se especializou lá no hospital em fazer as coisas com trocar a roda com o carro andando, né? A pandemia, os países, os cientistas, eles fizeram tudo com o carro andando. Foi uma coisa acontecendo atrás da outra e aprendizados, né? Então muito ainda se desconhece sobre o futuro dessa imunização. O que já se sabe, vacina é muito importante. Ela protege, sim, diminui drasticamente a mortalidade daquelas pessoas que foram vacinadas. Diminui a taxa de internação drasticamente dessas pessoas que foram vacinadas. Então, se a gente levar para trás, né, um pouco a nossa história antes da vacinação, então pessoas jovens estavam sendo acometidas e ficando muito graves. Hoje nós vivemos uma realidade diferente. Contudo, ainda não se sabe muito bem o prazo, né, dessa vacina. Então, acredita-se que particularmente em pessoas mais idosas, a vacina após 6 meses, ela diminui
a sua eficácia no quesito de proteger o indivíduo de se contaminar do Covid. Muito por isso essa nova proposta, né, de imunizar as pessoas com maior idade, né, que tiveram sua vacinação completa após seis meses, e aqueles indivíduos que estão mais expostos, que são os profissionais de saúde que tiveram sua vacinação há mais tempo, foram primeiros vacinados, enfim. Em relação a cepa, né, a Delta, né, que seria ela tem uma capacidade de contagiosidade muito maior do que a Gama, né, que é o que nós tínhamos em maior quantidade aqui no Brasil. Contudo, a gente tinha uma expectativa de um aumento significativo dos casos na cidade de São José, acho que na região, contudo isso não aconteceu, né? Muito provavelmente essa cepa já deve ser dominante, ela vinha crescendo, a perspectiva é que setembro, outubro essa cepa fosse dominante na região, visto a proximidade com o Rio de Janeiro, onde você tem também já a cepa Delta, ela é dominante, e efetivamente não se viu uma explosão de casos, né? Não, em São José, e acredito que em Jacareí também, a gente não viu essa explosão. Isso se deve muito, provavelmente, a vacinação que foi feita com muita efetividade nessas cidades. Olha, eu acho, né, que a vacinação, eu inclusive fiquei adiando e hoje, né, eu fiz a escolha certa, e aí falei com o Maganha, prefeito. Eu liguei pro Maganha e falei para ele: ô Maganha, e aí, eu tomo essa vacina, não tomo, né? Sei lá, acho que o psicológico também ficou abalado, porque foi uma carga de informações negativas e algumas delas também positivas que acabou misturando, né? E aí o psicológico fica realmente abalado. Então eu liguei pro Maganha e falei: e aí, eu tomo essa vacina, não tomo, pode ser que eu esteja com o vírus ou não. Ele teve, né? O Anderson teve, o prefeito aqui de São José também teve, o Felício Ramute, e superaram tudo isso. Mas era realmente aquela pressão psicológica. Ele disse: não toma, tem que tomar sim. Então eu tomei a primeira dose, tomei a segunda dose, e por incrível que pareça, aquele sintoma ou aquela imaginação de sintoma produzida pelo psicológico acabou, e eu nem sei se eu tive o Covid. O senhor teve, prefeito? Não. Não, e quase que um milagre, né? Porque eu não parei nem um dia, fiz campanha, atendo a população, mas eu acho que os cuidados são fundamentais, né? Eu acho que em nenhum momento eu relaxei desses cuidados, em nenhum momento abusei. É do trabalho para casa, de casa para o trabalho. 2 anos com bastante disciplina foi suficiente para não pegar. Mas tomei as 2 doses e se tiver uma terceira, entrarei na fila também. Então esse negócio de terceira é descartado, né, doutor? Tem que tomar. Tem a terceira? Tem a terceira. Tem a terceira. Então vamos tomar. E talvez tenhamos a quarta, a quinta. Isso vai entrar como Isso entra dentro do programa de vacinação agora, como muito provavelmente gripe. Da mesma forma que a gripe, né? Vai entrar como uma vacina sendo reforçada, até porque é um tipo de vírus, né, Tony? É RNA, né? Que é um vírus que tem muita mutação, e uma hora aparecem umas variantes dessas diferentes. Ele não foi convidado, mas veio para ficar. Veio para ficar, né? Vai ficar, com certeza. Agora, o surgimento desses vírus é tão, eu não sei por que isso, se é o tempo, já surgiu até essa especulação também, né? Eu não gosto muito de especulação, por isso que eu pergunto para pesquisadores, enfim, para o Maganha, que está ligado à direção do maior hospital da região do Vale do Paraíba, para que possa destrinchar um pouquinho disso pra gente. Surgimento desse vírus. Bom, temos aqui H1N1, temos o vírus do chikungunya, tem a gripe não sei do que, enfim, e agora surgiu essa aí que deu trabalho, né? Aliás, teve uma outra lá atrás, bem lá atrás, que me falha a memória agora, que foi no mesmo molde aqui de preocupação e que levou a população à morte. Muitos, né, morreram por conta disso. Surgimento desses vírus o tempo, é o planeta, enfim, tem influência sim de laboratório?
Pergunta difícil, Dificílimo, né? Que eu acho que nem os pesquisadores conseguiriam responder sobre isso. Acho que o que a gente sabe é que vão continuar acontecendo. Aparecendo outros vírus. Com menos letalidade, né? Com menos... esse vírus em especial, ele não é um vírus tão letal, mas é um vírus que transmite de uma forma muito exuberante, né? Então a transmissibilidade dele é muito grande, ele tem uma certa letalidade. Então como isso você coloca num contingente de bilhões de pessoas, né? Então você acaba afetando muita gente, levando muita gente à doença, enfim. Foi uma pancada na gente, né? Acho que em toda a humanidade. Mas virão outros, né? Talvez menos importantes ou mais letais, virão outros. A alimentação, doutor, moderna, como os embutidos, enfim, antigamente era bem difícil, né? Ou seja, a alimentação era mais, ela sustentava, né? E fortalecia o sistema imunológico do ser humano. Hoje a alimentação moderna contribui também para que a imunização caia, enfim. O que acontece, né? Não só hábitos, né? Alimentares, poluição, né? Resíduos que são lançados na natureza, tudo isso interfere no componente genético, porque o indivíduo ele nasce com uma capacidade genética, né? De se desenvolver, e as doenças também são fruto dessa genética do indivíduo versus o ambiente que ele convive, né? Então, claro, muito dessas melhorias, né? Que nós temos, né? Dessa civilização acaba interferindo no indivíduo e aparecendo doenças, facilitando determinadas doenças. Muito artificial, né? Muitas substâncias químicas que são utilizadas, né? Conservantes, né? Conservantes, eletromagnéticos, né? A gente vive hoje em situações muito particulares, né? Eu levei a minha filha, prefeito, no shopping agora no dia 12, né? Fomos passear no shopping. É impressionante a fila gigantesca e, claro, para o empresário, né? Que detém essa marca, ganha-se muito dinheiro. Mas eu faz muito tempo, olha, acho que anos que eu não como lanche. Eu não sei, eu vejo os caras comendo aquele lanchão, X tudo, X não sei o quê. Na minha concepção, aquilo é um veneno pra pessoa, né? Eu não sei se é a nossa geração, né? Não sei se o prefeito, de repente eu falo aqui, o prefeito saía, não, Tony, eu tô lá no trailer, ligo lá no McDonald's e peço o meu lanche lá todos os dias. Mas eu acho que isso aí não fortalece a imunidade do sujeito, viu? Nem o sabor não me agrada. Eu também. Já é um bom avanço. Mas eu sou rigoroso na alimentação, até porque eu tenho diabetes e preciso controlar. Tem que cuidar, tudo, então tem que cuidar. Tem que cuidar daquilo que se alimenta, né? O Maganha também passou por essa questão do diabetes. Aliás, nós conversamos juntos, né? Eu estava gordão, o Maganha também estava acima do peso. Um dia nós nos encontramos lá em frente ao hospital e conversamos, trocamos ideias depois pelo WhatsApp e entramos nesse desafio de diminuir, de reduzir aí, né, a taxa de açúcar no sangue. Eu não sei como que ele fez, mas seguir a regra dele. Pelo menos hoje a glicemia deu uma baixada. Nós também emagrecemos, né? A alimentação é importante, Tony. Eu adoro essas coisas, né? Então, essas porcarias de comida que você falou aí é pra mim, mas desde 2000 eu emagreci 40 quilos, né? Eu tenho uma genética muito forte de diabetes e final de 2016 eu mudei radicalmente meu estilo de vida, comecei a praticar esporte, academia, correr. Durante a pandemia eu ampliei a corrida, porque isso melhora a nossa cabeça, inclusive. Fazer exercício físico ele é muito importante para a cabeça, né? Eu comia muito por conta dessa pressão que a gente vive do dia a dia, então era uma válvula de escape, né? De se alimentar erradamente, enfim. E aí a gente fica melhor, né? Melhor disposto. Estabilizou a glicemia? Com certeza, melhorou. Eu já estava evoluindo para um diabetes, né? É o meu caso.
Parou, não, tô normal, mas emagreci 40 quilos, né, Tony? Foi uma... Então é possível, então, controlar a diabetes ou seja, com esforço físico ali, né? Depende do tipo da diabetes, né? Existem alguns Nós éramos tipos. pré-diabéticos. Isso, então você tem o componente genético, né, que ele tá posto, né? Então você, como eu, estamos programados para ter, né? E tem essa questão da obesidade, ela favorece, né? O sedentarismo favorece, a má alimentação, o estresse. Então, se você conseguir conviver melhor com isso, você consegue pelo menos prorrogar o diabetes. Eu tenho 2 minutos aqui para encerrar, mas tem uma pergunta aqui do Marcos Scarpa, que foi representante da EDP, né? Mandou um abraço aqui pro prefeito Isaías Santana também, tá lá acompanhando a gente, ele tá em Itu acompanhando a gente lá. Obrigado, viu, Scarpa? Tem um carinho muito grande por você. E ele pergunta pro Dr. Maganha aqui, fala para ele, Tony, pergunta para ele sobre a máscara, se é realmente ainda necessário usar a máscara em lugar público. Ele tem essa preocupação, que isso é um saco, né? Usar máscara ninguém merece, mas pro bem da saúde, claro, em lugar público, né, que você não conhece, tem pessoas que ainda não foram vacinadas, né? Exato, bom dia, Marcos. Sim, ainda é necessário, e é como eu falei, tudo está sendo aprendido em tempo real, né? Então eu acho que nunca a ciência trabalhou tão rapidamente para tentar encontrar soluções, né, rápidas, assim, como uma vacina. A vacina, ela foi desenvolvida muito rapidamente, né, frente ao que era, né? Então essa pandemia, ela trouxe essa necessidade da urgência, mas sim, a máscara ainda é importante, o distanciamento social é importante, o uso do álcool em gel é importante, e mesmo ainda a gente já ter nas populações de Jacareí, São José, Taubaté, na região, um número bastante robusto de pessoas que vacinaram, né, 2 doses, né, mas é importante ainda seguir esse tipo de regramento. Muito bem. Maganha, obrigado pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, na 012 News. A casa é sua, né? Hoje eu posso dizer isso, só não passamos a escritura, mas a casa é sua, venha quando quiser, vamos divulgar sim a SPDM aqui, o seu trabalho lá no Hospital Municipal, que é muito importante, a gente trabalha com prestação de serviço. E ligado à saúde, essas conversas, esse bate-papo é bem bacana, a título de orientar a população da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Obrigado de verdade. Obrigado, Tony, é uma honra estar aqui com você. E eu agradeço o prefeito Isaías Santana, que vai tomar um café com a gente ali, sem açúcar, é claro, né? A gente tem aqui agora com açúcar, sem açúcar. Obrigado de verdade, tem um carinho, um respeito pela sua pessoa, a inteligência, pelo caráter, pela forma que você nos recebe na sua cidade e nas entrevistas, né? Nunca, é claro, no exposto não há a possibilidade aí, né? No sinistro, não posso ir, Tony, não tem problema, mas na medida do possível sempre vamos estar aqui conversando e dando oportunidade para que você fale da sua cidade, que é bastante importante. Uma cidade muito bacana, tenho muitos amigos ali, e é uma cidade que no futuro pretendo até fazer parte, morar lá, porque é uma cidade tranquila. Eu ia falar sobre segurança com ele, mas o tempo não dá. Mas a gente marca um outro dia. Olha, no ar você atiçou os corretores de imóveis da cidade, que farão ofertas generosas, né? Considerando aí o seu trabalho, tanto tempo trabalhando, deve ter um patrimônio razoável para investir na nossa cidade. Será bem-vindo, será bem-vindo. Obrigado pelo privilégio, parabéns pela nova empreitada, que Deus te ilumine, te abençoe e você continue prestando esse serviço de relevância, que é levar informação com qualidade, com verdade, né? Isso é muito importante para nossa cidade. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, prefeito. Vambora, o Jesse não tá aí hoje, né? Então a gente fala aqui com o Johnny. Vambora, Johnny. Então vambora. Dá pra falar aí? Fala aí, porque eu preciso de alguém falando vambora, porque senão eu não vou. Vambora, João. Opa, vambora, tô aí. Aê, Joãozinho, amanhã a gente tá de volta. Continue com a programação musical da 012 News com Louise, que já está preparada, sempre bonita para tocar aqui a 012 News com as músicas mais lindas que você
gosta, vai curtir aqui no seu rádio, vai curtir na internet, onde quer que você esteja. Obrigado, até amanhã. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.